Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura da quinta parte da conclusão de O Livro dos Espíritos. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam, ipso facto, a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal, uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo, de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem, se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam, e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que acima de tudo quer, é a sua felicidade, nada há de surpreendente, em que cada um se apegue a uma ideia, que faz ditosos os que a esposam. 3 períodos distintos apresenta o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou, a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente, depois que foi sendo mais bem compreendido, na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem. A da sua felicidade, mesmo neste mundo. Ai a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado, dizem. À parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas, que no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza,
confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis, vós todos que o atacais, um meio de combatê-lo com êxito. Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica, para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem, outra certeza, que o faça mais feliz, porém compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto, o homem não aceita, como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contentará com dizer: isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que o é, em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do espiritismo não são tornar melhor o homem, e portanto, mais feliz, pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada por perspectiva, e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite, entre as duas doutrinas? Chegamos ao final da leitura desta parte da conclusão, de O Livro dos Espíritos. Não percam a leitura da próxima parte de número 6. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.